Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da CIDES. Para quem não esteve cá ontem, eu sou Mónica Martins. Quem cá esteve já nos conhece, o Ruben também já irá apresentar-se. E quem esteve cá ontem também espero que tenham descansado bem, porque hoje vai ser um longo dia de trabalhos. Começamos de manhã, só acabamos mais ao final do dia, com algumas pausas pelo meio, é certo, mas espero que estejam preparados e que já saibam, já tenham escolhido que painéis, que apresentações vão querer ver ao longo do dia de hoje. Este ano já certamente que sabem que estamos dedicados ao tema mais prevenção. É também o ano em que celebramos a 10ª edição da CIDES, por isso estamos especialmente de parabéns. São 10 anos de muitas conversas, de muitos momentos de partilha e também de muita aprendizagem. São 10 anos de crescimento que também resultou com o aumento de toda a nossa comunidade. A CIDES chegou mais longe, está agora também nas nossas ilhas com a CIDES Açores e também, Ruben, com a CIDES Madeira. Bom dia, Mónica. Bom dia a todos os que estão connosco. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta 10ª edição da CIDES. Eu sou o Ruben Matos. Juntos vamos partilhar a moderação desta conferência, numa conferência em que, como a Mónica já referiu, assinalamos uma década de vida do Centro Nacional de Cibersegurança. E, de facto, uma década é imenso tempo. Quem por aqui está, certamente pode agora fazer o exercício de pensar o que é que aconteceu nestes 10 anos, onde é que estavam há 10 anos. Certamente quem por aqui está já se casou, já se divorciou, já trocou de empresa, já teve filhos, se calhar até já teve netos. Foram 10 anos cheios e estes 10 anos também trouxeram muitas mudanças ao mundo digital, ao mundo da cibersegurança. Sabemos que o mundo digital de hoje é muito diferente do mundo digital de 2024. E sabemos que o mundo digital de hoje, aliás, é muito diferente do mundo digital de 2014, o mundo digital de há 10 anos. Desde logo porque as ameaças são muito maiores e são muito mais diversas. E são estas mudanças pessoais e profissionais que a CIDES e o Centro Nacional de Cibersegurança também acompanharam. Recordamos agora a fita do tempo desta década.
Tantas caras conhecidas neste vídeo e outras que se foram juntando à CIDEIS ao longo destes últimos 10 anos. É apenas um pequeno resumo em imagens daquilo que foi esta década de muita aprendizagem e que nos trazem até hoje aqui mais uma vez a Coimbra. Já não são precisas provas, já podemos dizer com a certeza de que a CIDEIS é um evento de referência na segurança da informação e do ciberespaço em Portugal. Ontem, Mónica, foram já muitos os temas que estiveram em análise, não só aqui no grande auditório, mas também noutras salas, já lá vamos. E hoje avizinha-se um dia ainda mais preenchido. Já sabem que por aqui o objetivo é sempre discutir vários temas ligados à cibersegurança, diferentes prismas, diferentes perspectivas, numa perspectiva técnica, mas também numa perspectiva estratégica e numa perspectiva operacional também, por exemplo. Este é um esforço coletivo que une várias entidades, vários parceiros, agora não conseguem perceber, mas no final, quando virem aqui os parceiros, vão perceber que a lista é grande, porque de facto o trabalho a que nós estamos a dar a cara neste momento é resultado do empenho da academia, da indústria, da sociedade civil, no fundo. Todas estas frentes estiveram empenhadas ao longo dos últimos meses e foi muito o trabalho, certamente, para conseguirem trazer até a todos vós esta CIDEIS. Se já olharam para o alinhamento do dia, desde logo no site desta conferência, já conseguiram perceber que este ano a CIDEIS cresce ainda mais, porque há mais temas, há muitos mais oradores, há mais debates a acontecerem em simultâneo. Portanto, eu diria que, trocado por miúdos, isto quer dizer que a organização desta conferência vai ter um berbicaz, permitam uma expressão, no próximo ano, para conseguir superar esta edição, mas será certamente um bom e prazeroso desafio. Mas falemos deste ano, como já referi, são várias as salas. Ontem já explicámos exatamente que salas são essas. Fica desde já lançado o desafio, se quiserem conhecer com mais detalhe o programa dessas salas, não só aqui do grande auditório, passem pelo site da CIDEIS, que está lá tudo explicado ao pormenor. Precisamente. E há pouco dizia eu, Ruben, que víamos muitas caras conhecidas aqui neste vídeo, outras nem tanto, porque estão também atrás da organização deste evento, e por isso é importante aqui só referir que esta iniciativa partiu do Centro Nacional de Cibersegurança com a coorganização com o NCC e em parceria com a Universidade do Porto e também naturalmente com a Câmara Municipal de Coimbra e a Ordem dos Engenheiros da Zona Centro. Contamos também com o apoio da Universidade de Coimbra, da Coimbra Business School e de um vasto leque de parceiros, aliás, como temos estado a referir, parceiros estratégicos que nos ajudam a tornar a CIDEIS possível, e por isso temos mesmo que vos agradecer a todos os parceiros e também a todos os oradores que contribuem e que constroem a CIDEIS connosco. Aqui no grande auditório os trabalhos continuam sem qualquer pausa. Já de seguida vamos, entre outras coisas, falar de geopolítica. Na sala conventual, que é para onde eu vou a seguir depois de deixar aqui com o palco com os teus convidados, só vamos começar às 10, portanto ainda têm tempo de ficar aqui a assistir aos primeiros trabalhos. Depois podem talvez consultar o site e perceber se querem continuar nesta sala, ir para outra. Portanto, se quiserem ir até à sala conventual, os nossos trabalhos só começam a partir das 10 da manhã com o tema Capacitar para os Desafios da Cibersegurança, e por isso, Ruben, chegou a altura de deixar aqui neste palco. Voltamos a encontrar-nos aqui mais logo ao final do dia, mas antes, à hora do almoço, também ainda conversamos. Pode ser? Obrigado, Mónica. Logo cá estaremos então. Já sabem, para fazermos o resumo do dia. Bom trabalho. Obrigado. Até já. Bom trabalho também na sala onde vai estar, e para além da sala onde a Mónica vai estar, há muitas outras salas onde vão estar, por exemplo, a acontecer as apresentações do Call for Presentation e muitas outras apresentações de oradores não só nacionais, mas também de oradores internacionais. Avançamos sem qualquer pausa na ordem de trabalhos neste grande auditório aqui no Convento de São Francisco em Coimbra, e vamos começar com a primeira convidada do dia. Temos agora neste palco do grande auditório Raquel Vaz Pinto, entre outros papéis, é investigadora do IMPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Raquel Vaz Pinto vai fazer-nos refletir sobre Europa, geografia, estratégia e liderança. Bom dia. Bom dia, Ruben. Obrigada.
Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer e muito o convite e toda a logística para que eu aqui pudesse estar hoje. O convite que me foi feito foi no sentido de ajudar a refletir sobre uma dimensão mais macro, ou seja, uma dimensão que vai influenciar, do ponto de vista da geopolítica, todas as várias dimensões, todas as partes que compõem este tema, que é de facto um tema cada vez mais premente, cada vez mais pertinente e cada vez mais no centro do nosso dia-a-dia. E também, é claro, como resultado de toda esta dinâmica, dar os parabéns a uma década a trabalhar e a falar e a discutir sobre cibersegurança é de facto um feito, muitos parabéns. E para quem, como eu, que estuda e trabalha as relações internacionais, de facto, a palavra ciber, o elemento ciber, é de facto absolutamente fundamental. E quando fui desafiada, o mote ou a pergunta, o pontapé de saída, para usar aliás uma expressão mais adequada a este mês futebolístico, foi tentar trazer-vos o que é a rivalidade evidente, óbvia e que está cá para ficar, que é a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, e no meio, ou mais ao lado, já vamos falar um pouco sobre isso, o papel ou o possível papel da Europa. E, nesse sentido, começamos com este mapa, que é um mapa ao qual nós, europeus, estamos muito habituados. Aliás, estamos tão habituados que temos, às vezes, imensa dificuldade em passar para o mapa seguinte, que eu acho que é assim. Passo, esperem lá. Não. Isso, boa, obrigada. O mapa seguinte que é este, ou seja, este é de facto o mapa, cada vez mais, do século XXI. Nós, evidentemente, europeus, gostamos menos deste mapa. E aqui entra logo em cena a primeira conversa, o primeiro tema, que é a questão da geografia. Ou seja, do ponto de vista da geografia, a Europa está entre os Estados Unidos e a China. Isso é um facto. Por um lado, temos tido durante a Guerra Fria e pós-Guerra Fria, um reforço dessa comunidade transatlântica, seja na vertente mais NATO, e também temos, em paralelo, o regresso, melhor dito, daquilo que é o Império do Meio, ou seja, a própria China. Do ponto de vista muito prático, nós hoje discutimos expressões como decoupling, de-risking, tudo isto quer dizer o quê? Quer dizer que perante a realidade que foi comprovada pela dimensão geopolítica da pandemia e depois também a invasão em maior escala do território ucraniano feita pela Rússia desde 2022, acelerou aqui um elemento importante, ou seja, a consciencialização de uma excessiva dependência da China em vários setores, em várias matérias-primas importantes e que são, ao mesmo tempo, não só importantes do ponto de vista económico, mas, evidentemente, cada vez mais do ponto de vista estratégico. E depois temos aqui dois outros elementos de discussão, que é, obviamente, o que é estratégia e o que é a liderança. E aqui a Europa ou a União Europeia tem à partida um problema ou, digamos, uma identidade difícil de resolver. A União Europeia não é um Estado e essa é uma realidade que muitas vezes precisa de ser repetida, porque muitas vezes quase que nos esquecemos dessa realidade.
ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da China, de facto a União Europeia tem tentado, sobretudo na última comissão, com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, tem tentado ter justamente essa vertente de uma maior autonomia estratégica, de uma maior dimensão geopolítica, mas de facto não é de todo uma tarefa fácil. Mais uma vez, seja a própria resolução, seja a parte mais de economia de escala, da forma como se lidou com as vacinas, pandemia, seja depois, mais tarde, com tudo o que a União Europeia tem feito face à defesa da integridade territorial da Ucrânia, essas duas dimensões foram importantes para acelerar essa tónica. Dito isto, feito esta fotografia, entramos aqui numa perspectiva. Os Estados Unidos começaram ou tentaram pôr em prática esta ideia do decoupling. Decoupling, penso que a melhor forma de nós conseguirmos traduzir é falar num distanciamento gradual. Acordando para um conjunto de realidades, os Estados Unidos começaram não só a reforçar o que consideram ser os seus setores estratégicos, como também, ao mesmo tempo, a alargar o leque do que é isso de uma matéria-prima crítica, o que é isso de um setor estratégico. A China, à partida, o que fez foi nem sequer deixar que certas áreas da sua economia, certas áreas daquilo que geralmente se apelida, para usar a expressão de um jornalista australiano, um leninismo de mercado, ou seja, um capitalismo de Estado bastante reforçado. A China não abdicou ou não pensou sequer em deixar que certos setores estratégicos daquilo que é a sua vida doméstica fossem sequer possíveis ou passíveis de ter entrada estrangeira. E, portanto, no meio de tudo isto, a União Europeia avançou com esta ideia do de-risking. O que é isto? De-risking é, por um lado, diversificar as dependências, diversificar os fornecedores, diversificar as fontes em termos daquilo que se consideram ser as tais matérias-primas críticas e, em segundo lugar, tentar fazer isto dentro daquilo que se pensava, provavelmente terá que ser revisto, uma calendarização execuível e também, por outro lado, tentar pensar naquilo que são duas vertentes muito importantes da vida da União Europeia. Uma economia mais digital, uma economia mais verde. Quer uma, quer outra, implicam de facto que haja aqui uma maior procura, uma maior diversificação de um conjunto de matérias-primas que a União Europeia, talvez num dos documentos mais, em termos de alcance, mais estratégicos feitos pela União Europeia, o ano passado, em que divulgou uma lista e uma possível calendarização e uma fotografia muito realista, e já vamos ver aqui pelo menos 3 dessas matérias-primas, uma fotografia muito realista da excessiva dependência, especificamente da China, mas ao mesmo tempo essa lista que no fundo diz, temos aqui um conjunto de matérias-primas que nos habituamos a ir buscar a outro lado. Temos que pensar melhor agora a ir procurar, em tentar não depender tanto e ir buscar a outras geografias e, sobretudo, pensar naquilo que a China se, de facto, especializou com muita inteligência e com muito alcance estratégico, em particular aquilo que se designa como as terras raras. As terras raras são um conjunto muito importante, têm quase todas nomes um bocado impronunciáveis. Eu ando totalmente fascinada com todo este setor. Há nomes mais fáceis, como por exemplo o túlio, porque lembra-me sempre de Marco Túlio Cícero, mas depois há outras matérias-primas, como por exemplo o desprósio,
que são fundamentais em tudo o que nós possamos pensar, juntando a economia verde, juntando também esta ideia da economia digital. Ou seja, tudo o que for turbinas eólicas, tudo o que for eletrónico, todas estas partes tão importantes da nossa vida cotidiana, da nossa vida que se realiza nesta ciberdimensão, ela precisa de ter essa componente de matérias-primas críticas. E nesse sentido, para além das terras raras, temos também aqui outras opções que são importantes e que eu pedia só se podiam passar o slide, se faz favor. Obrigada. Que são a questão das terras raras. Como nós podemos ver aqui no mapa, estas terras raras, o que é que nós aqui temos? Temos, de um lado, a parte de refinar, a parte de processar, e, do outro lado, onde é que nós encontramos estas reservas. E nós vamos ver, seja em relação às terras raras, seja em relação ao lítio, seja em relação ao níquel, só para focar três matérias-primas críticas, o que é que nós observamos? Observamos isto. Há as reservas, ou seja, os locais, as minas. No caso das terras raras é bastante óbvia onde é que está, sobretudo, esta riqueza, é na China. E depois o que a China faz é especializou-se em todo este processo, especializou-se em processar de modo a que aquilo, vamos pensar, o desprósio minerado, limpo, pronto a ser processado e a ser um componente dos telemóveis, seja do que for, e tendo em conta que a China ainda hoje é a fábrica do mundo, ou seja, ter tudo isto focado na China também fazia com que os custos, a parte dos custos, a parte mais financeira, fosse extremamente rentável. Deng Xiaoping, a grande influência que modernizou a liderança que de facto revolucionou a China e revolucionou o mundo com tudo isso, em 92 disse de forma muito clara: o Médio Oriente tem petróleo, a China tem terras raras. E pensar nesta estratégia, nós vemos como, se de facto, olhando para as reservas e depois para onde é que tudo isto é processado, e nós percebermos o impacto que todos estes materiais, que todos estes componentes têm nas nossas vidas mais diárias, em tudo aquilo que nós usamos, desde o micro-ondas, a televisão, os carros e por aí fora. Portanto, em todo este processo, isto dá à China um poder imenso. A estratégia do de-risking, de mitigar os riscos por parte da União Europeia, visou atenuar esta dependência excessiva. Também porque, logo em 2010, quando de uma das muitas disputas territoriais que a China teve, neste caso concreto com o Japão, a primeira vez que a China utilizou as terras raras como, de facto, um elemento de política externa ativa, para ser elegante, foi, logo de seguida, cortar o acesso do Japão às terras raras. Em 2010. E como podemos imaginar, basta só pensarmos na importância do setor eletrónico, do setor automóvel para a própria economia japonesa. Portanto, do ponto de vista prático, para a União Europeia, esta é uma realidade que a União Europeia está a tentar alterar e, se pudéssemos passar para o próximo slide, estas são as terras raras e vamos de seguida ver o lítio. O mapa acaba por ser quase o mesmo do vosso lado esquerdo, ou seja, onde é que tudo é processado de modo a ser incorporado, e à vossa direita nós vemos os vários países que têm esta riqueza. Eu penso que nós, de certa forma, nos habituamos a pensar no Chile e a pensar nesta zona da América do Sul. Também discutimos o caso de Portugal e também outras geografias. Eu, quanto mais olho
para estes mapas, quanto mais olho para estas novas geografias, mais nós conseguimos ver como a estratégia de diversificação por parte da União Europeia é uma estratégia que vai reforçar o lugar, a posição de países que têm também em paralelo regimes políticos que são evidentemente, que estão em linha com aquilo que a União Europeia representa, que é nomeadamente a Austrália, claramente um país que ao desenvolver esta sua nova estratégia é um dos grandes vencedores, se tudo correr bem, e isto em estratégia é muito importante, é um dos grandes vencedores do século XXI. Este é o lítio, portanto, fundamental, baterias, carros elétricos, entre outras coisas. E por último, o níquel, que é mais ou menos o mesmo registro, ou seja, é aqui, se podiam passar, se faz favor, o níquel, o cobalto que temos aqui, ou seja, quando olhamos, reparem, o Congo é o grande fornecimento de cobalto. Aliás, discutindo e de forma muito explícita a falta de condições laborais de muitas destas minas e de muitas destas explorações, e reparem como os mapas acabam por ter este elemento em comum. Há vários fornecimentos e depois o que é que acontece? Há aqui uma concentração do lado da China. Estes aspectos muito concretos explicam-nos, permitem-nos olhar para esta rivalidade entre os Estados Unidos e a China e compreender que a União Europeia, em concreto, que é uma organização e em termos daquilo que é uma aliança, é verdade que nem todos os países, não há uma superposição perfeita, ou seja, nem todos os países da União Europeia e vice-versa são membros da NATO, mas há de facto aqui uma relação de aliança. Mas, e este é o mais importante, em termos económicos e também nesta componente importante de estratégia, o que é que nós temos? Temos cada vez mais uma consciencialização, em primeiro lugar, destas enormes dificuldades. Dito de outra maneira, a União Europeia, neste preciso momento, não se pode sequer dar ao luxo de romper, de fazer essa ruptura com a China, porque de imediato o que acontece é a paragem ou o risco de fornecimento de um conjunto das tais matérias-primas críticas que são fundamentais. Se esta estratégia que foi posta em marcha é execuível do ponto de vista da sua calendarização, mas de facto ela aponta um rumo e esse rumo é extremamente relevante. Também outra área que é também cada vez mais interessante, e eu diria que também traz consigo um elemento importante de vulnerabilidade, porque muitas vezes quando falamos de cibersegurança, de ciberdefesa, pensamos em espionagem, pensamos em hacking, pensamos num conjunto de espionagem mais até no sentido industrial ou económico, mas que muitas vezes tem consequências do ponto de vista estratégico. Pensamos nos hackers, pensamos em tudo isso. E há também aqui um outro elemento que é cada vez mais preponderante, também pela utilização e pela construção através das grandes empresas tecnológicas, que é outro tema que também seria interessante discutir, mas que também tem influência e impacto do ponto de vista da geopolítica, que são os cabos submarinos. Quando olhamos para o mundo e vemos o mapa dos cabos submarinos, os cabos que são fundamentais na transmissão dos dados, na transmissão da informação, o que é que nós, quando olhamos para esse mapa, percebemos como, de facto, na nossa sociedade global, na nossa sociedade cada vez mais que interage em todos estes domínios, essa componente de vulnerabilidade é também uma componente muito, mas mesmo muito relevante. Do ponto de vista, e para terminar, do ponto de vista daquilo que a União Europeia ou a Europa pode fazer neste contexto de rivalidade, para mim é absolutamente evidente que esta rivalidade, estamos num período de transição e este período de transição a nível macro está em marcha. Não sabemos como é que vai terminar,
Neste momento temos uma superpotência e uma candidata a superpotência, que também tem imensos problemas internos, mas que o partido não só tenta não discutir, mas sobretudo que são aspectos aos quais nós devíamos de facto prestar muito mais atenção. Estamos a falar da segunda maior economia do mundo, mas também esta rivalidade é uma rivalidade, um desafio que tem esta componente ciber, que tem esta componente estratégica, económica, política, em termos de regime e de valores, tem um conjunto de desafios. E nesta fotografia em 2024, a invasão em maior escala do território da Ucrânia, a invasão começou em 2014, quando a Rússia anexou a Península da Crimeia e começou a guerra no leste. A partir de 2022, de certa forma, o que nós verificamos é há aqui um preço, se quiserem, uma parte política e diplomática. A China assume, do ponto de vista internacional, que é neutra, mas na prática não é de todo neutra. Para isso, basta nós pensarmos no título do documento, alegadamente plano, alegadamente paz, sobre a Ucrânia, cujo título nos diz tudo. A resolução política da crise da Ucrânia. A China nunca utiliza a palavra guerra. E esse é um outro elemento aqui também relevante. O que eu aqui gostaria de destacar é que dentro da União Europeia, talvez a grande exceção seja evidentemente a Hungria, cuja proximidade ao Kremlin é por demais evidente, mas eu aqui destacaria que com maior ou menor ênfase, a guerra trouxe à própria Europa uma maior consciencialização deste alinhamento entre a China e a Rússia. E esse maior alinhamento tem vindo a contribuir para que, e nomeadamente no elemento, nesta dimensão ciber, nós estejamos mais atentos e, ao mesmo tempo, também mais preocupados com essa dimensão. Por outro lado, e mesmo para terminar, basta olharmos para o que tem acontecido nos países com mais ênfase do que outros, que se há 5, 7 anos provavelmente não discutiríamos com tanto entusiasmo e com tanta força questões como o 5G, e hoje discutimos a exclusão daquilo que é uma coluna vertebral do ponto de vista digital das nossas sociedades, dos nossos países, e discutimos que se esse tipo de fornecimento, quem fornece, quem está, quem faz, se podemos ou não ter essa confiança em países, produtores, empresas que não pertençam ao espaço da OCDE, da NATO ou da União Europeia. Portanto, de facto, e para terminar, agradecendo mais uma vez este convite, de facto, em termos geopolíticos, a dimensão ciber é muito, mas mesmo muito relevante. Eu vejo também isso pelo interesse dos meus alunos, que ano após ano estão mais interessados em todas estas questões e os desafios que são colocados nestas matérias, mas olhando para o mundo, é uma absoluta ilusão pensar que a União Europeia pode ficar ao largo, pode ficar a ver, pode assistir na primeira fila a esta rivalidade entre os Estados Unidos e a China e, em termos muito concretos, essa opção europeia não pode e não é de todo possível de ser uma ideia de equidistância, como algumas vezes vamos ouvindo. Ou seja, o drama, o dilema, e aqui entra a questão da liderança, a questão da estratégia, é a União Europeia conseguir manter a sua aliança com a NATO, Estados Unidos, independentemente de quem estiver em Washington, e tenho a certeza que todos nós, no fim deste ano, estaremos a seguir com grande entusiasmo todas as 1000 peripécias à volta da Casa Branca, independentemente de quem estiver em Washington, e ao mesmo tempo
pôr em marcha esta estratégia de mitigação, de mitigar os riscos, de modo a tornar-se mais autónoma, mais soberana, com aspas, evidentemente, e ao mesmo tempo com maior capacidade de resistência aos vários choques, aos vários momentos de ruptura a que vamos assistir nos próximos anos, nas próximas décadas, derivados justamente desta rivalidade macro. E, portanto, nessa matéria e em concreto, a União Europeia desempenha aqui um papel muito importante, mas é um papel que traz muitas dores de cabeça, que implica muitas decisões difíceis e que, sobretudo, tem o extra que nos Estados-membros não existem, que é tentar articular 27 países, tentar liderar 27 países não sendo um Estado. É de facto um desafio que não é para todos e, portanto, aqui fica uma fotografia daquilo que é o mundo, talvez não seja uma fotografia muito otimista, mas é a fotografia realista daquilo que está a acontecer no mundo e aquilo que nós vamos ter e continuar a ter no nosso dia-a-dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, professora Raquel Vaz Pinto. Como percebemos, a geopolítica é um tema mais pertinente do que nunca e se é verdade que a invasão russa da Ucrânia começou em 2014, não é menos verdade que é em especial desde fevereiro de 2022 que este tema mais tem estado nos alinhamentos também dos órgãos de comunicação social e o contributo de investigadores e pessoas como a professora Raquel Vaz Pinto são também muito relevantes para nos ajudarem a descodificar esta realidade. A professora Raquel Vaz Pinto não vai abandonar o palco, peço que se mantenha aqui connosco, porque vai ser a moderadora do nosso primeiro painel do dia sobre TIC e geopolítica. Muito obrigada, mais uma vez. Eu pedia aos meus ilustres convidados que avançassem, se faz favor. Como quiserem. Liberdade. Obrigado. Muito bem. Eu vou-me abster de apresentar estes meus 3 ilustres convidados, porque, de facto, a sua carreira, o seu interesse, o seu entusiasmo, gostava apenas de salientar que este é um painel verdadeiramente intergeracional. Está aqui o Tomé para nos ajudar a perceber como é que as novas gerações lidam com estas questões de fundo. E eu talvez desse aqui novamente o pontapé de saída, tentando compreender ou perguntar-vos, em termos daquilo que é a cibersegurança a nível internacional, o que é para vós ou que desafios é que vocês consideram mais importantes? Ou seja, quando pensamos em todos estes temas críticos, quando pensamos em inteligência artificial, quando pensamos em ciberespionagem, ciberdefesa, cibersegurança, quando pensamos em 5G, enfim, há aqui logo à partida, eu diria, uma dificuldade, que é a parte pedagógica. Ou seja, nós conseguirmos transmitir à população em geral a importância da cibersegurança, a importância desta dimensão. E, portanto, eu começaria esta nossa conversa perguntando-vos quais é que vocês consideram que são os principais desafios, ou seja, como é que se transmite esta dimensão entre aquilo que acontece no mundo, que se reflete dentro da nossa casa, de forma cada vez mais evidente. Porque essa é, para mim, eu diria, o primeiro ponto. É esta quase dificuldade de compreender, não é? Pedagogicamente,
porque é que a questão da ciberespionagem, enfim, o ciber tudo é absolutamente relevante. E vamos seguir aqui a linha, o alinhamento aqui à minha esquerda, salve seja. Salve seja. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com os meus colegas e aqui com a Raquel. Nós estávamos os três a ouvir a conferência lá em cima. Foi muito importante em termos fazer esse enquadramento em termos geopolíticos. Naturalmente, eu como militar acho que é fácil responder a essa questão, até porque tradicionalmente para nós, nas três dimensões da guerra, terra, mar e ar, tivemos recentemente o espaço e o ciberespaço como a quinta dimensão. E, portanto, nós já trabalhamos, não só na guerra híbrida, trabalhamos, obviamente, o ciberespaço como um instrumento importantíssimo, nem sempre visível, como é o caso desta guerra, mas ele está presente. E está presente não só nos atores diretamente envolvidos, e nós dois temos falado disso, não só da Ucrânia, na Ucrânia, designadamente entre a Ucrânia e a Rússia, e por acaso temos falado muito pouco disso, mas a nível global, até porque um dos atores tem capacidade de intervenção global. É o caso da Rússia, e a Rússia tem feito intervenções de tal modo significativas nessa área que a própria União Europeia criou um órgão para acompanhar, por acaso dirigido por um português, para acompanhar exatamente a veracidade, por exemplo, a questão da contra-informação. A questão da contra-informação é muito importante para nós, que obviamente temos responsabilidades nos órgãos de comunicação social de transmitir a verdade, independentemente das nossas opiniões. Exatamente. E eu regularmente vou ver exatamente, às vezes com atraso, a EDMO. A EDMO, podem consultar, tem depois, eram 5, agora são 4 categorias de falsa informação que são para nos ajudar, porque obviamente nós, digamos que aquilo que é a espuma dos dias para nós é muito incómoda, às vezes na própria, e nós temos uma responsabilidade enorme de transmitir ao cidadão comum a verdade. E portanto isto ajuda-nos, mas ajuda-nos e foi criado exatamente porque a Rússia usa a contra-informação, a desinformação, para além de usar os próprios ataques de ciber, que não chegam tanto ao público, vão chegando em função da dimensão. Às vezes uma maior dimensão e fora da espuma lá vem alguém falar do assunto. Mas é uma temática que eu julgo que se vai sentindo cada vez mais, vai preocupando as pessoas, no sentido em que começou, e agora vou ao encontro da questão, também entrar a questão da espionagem. Mais dimensão política, vamos vendo os vários Estados a afastar pseudodiplomatas que estão colocados em vários Estados. Aparece a notícia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e obviamente começa a preocupar a própria União Europeia a outra dimensão. A questão da ciber, propriamente, a questão da ciber, obviamente que teria maior intervenção, e teve durante a fase inicial do ataque, nos primeiros dias do ataque, faz parte da própria operação militar, e depois aquilo que tem tido no teatro de operações, digamos, é só quando há diferencial de tecnologia em que nós falamos dos assuntos, falamos na inteligência artificial, falamos na entrada, os drones que são generalizados, são muito baratos, toda a gente tem drones, mas há uns drones mais inteligentes do que outros, que obriga, por exemplo, todos nós, mesmo aqueles que não estão habituados às questões militares, a ver carros de combate que parecem cágados autênticos, protegidos. Portanto, há aqui uma evolução em função da própria evolução do armamento, evolução essa que está associada à tecnologia, mas também, sendo eu artilheiro, tenho que falar nisso, obviamente, tem a ver também com estas questões do ciberespaço e a maneira como, por exemplo, a defesa aérea trabalha e a maneira como são anulados os próprios radares de defesa aérea, através de ações de ciber, exatamente sobre os sistemas de radar, sobre os sistemas de comando e controle, porque sobre os sistemas de armas toda a gente vê os mísseis, mas há ali questões que são fundamentais para nós, que têm sido sistematicamente trabalhadas dos dois lados. A própria artilharia de campanha, já nem falo nisso, mas estou a falar já da própria defesa aérea, de sistemas de milhões, que obviamente
tem posto toda a indústria, digamos, atenta a acompanhar os processos, a melhorar os processos. Eu que acompanho depois essas áreas tecnológicas vejo que é uma coisa louca diariamente, mas é diariamente. Não aparece na comunicação social, pontualmente, por exemplo, o Coronel Mendes Dias, como está mais ligado a essa área também, artilheiro, de vez em quando fala nisso, passa publicidade, mas raramente os comentadores falam. Agora, indo à questão, nós temos que educar as pessoas para isso. Educar as pessoas para isso é pontualmente chamar a atenção de que não é só nesta guerra, mas é também naquela competição com a China, que no fundo enquadra tudo isto, a tal primeira escala está a chamar competitividade. É muito interessante, eu começo a ver já 2 blocos, depois daquilo que aconteceu este fim de semana, quer com o G7 e a reação da China, quer com a reunião dos 80, a reunião da Cimeira de Paz na Suíça, nós começamos a ver perfeitamente os 2 blocos a identificarem-se, um deles, inclusivamente com os BRICS, de tal maneira que, estando presentes, alguns dos membros não assinaram. Portanto, há aqui, digamos, não estamos ainda na Guerra Fria, mas obviamente estamos a caminhar para 2 blocos em que a China, já agora é fundamental, em que a China é um ator importante, não só por ser a 2ª maior economia, mas porque tecnologicamente a China já não é o que era. Isso. Aqueles que são menos jovens, como eu, têm essa percepção de que tudo o que vinha da China, obviamente não tinha qualidade e era colado, e era copiado. Hoje em dia a China tem, digamos, uma dimensão tecnológica. Aqueles jovens que andaram cá a estudar nas nossas universidades e nos Estados Unidos, agora estão lá e estão a produzir tecnologia de tal maneira que, com o regime autocrático, se calhar vamos falar nisso a seguir, é muito mais fácil implementar determinadas áreas tecnológicas relacionadas com a moral e com os direitos do que propriamente nos países democráticos. É preciso ter atenção a essa primeira, enquadramento, de competição, e depois o outro da guerra já eu falei e vou passar certamente a palavra. Muito obrigada. Tomé. Obrigado, Raquel, e obrigado ao CNCS por este evento, pelo convite, mas por este evento. E o evento, que está no seu 10º aniversário, é um bom exemplo de como é que se educa. É este tipo de iniciativas que têm esse poder. Eu acho que uma boa maneira de olharmos para isto é pensando em redes, em os networks, né? As redes. E um exemplo, se quisermos ter um exemplo na cabeça, por exemplo, quando estamos a falar com alunos, para tentar explicar o poder inerente a este tipo de coisas, é pensarmos nas redes sociais. Não as redes sociais como o Facebook, mas as redes sociais do nosso dia-a-dia. Os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que nós conhecemos. Isto é uma rede, um network espontâneo, né? Surge por si só, não há ninguém a dirigir, a dizer quem é que vai ser amigo de quem, etc. No entanto, estas redes, nós sabemos pela Network Science, né? Por quem estuda estas coisas, estas redes espontaneamente criam nós mais centrais que outros. Há gente mais bem conectada que outras pessoas. Quer dizer, mesmo nesta sala, eu seguramente sou um nó muito menos bem conectado que, por exemplo, aqui o Sr. General, pelas minhas relações, não é? Tenho menos relações, tenho menos linhas a ligar-me a outros vértices das redes. Portanto, depois de ter esta ideia das redes na cabeça, podemos aplicar isto a muitas coisas, por exemplo, ao sistema financeiro, à internet, não é? A rede das redes, a internet. E, naturalmente, que quem tiver controle sobre estes pontos fulcrais consegue exercer um efeito de estrangulamento. Por isso é que também se chamam os choke points, outro palavrão, os pontos de estrangulamento. Né? Consegue interromper passagem de informação, está muito importante, e aí está poder. Né? Aí está realmente a capacidade de fazer com que o outro tenha um comportamento que ele não quer ter, mas que é aquele que me dá mais jeito. Por exemplo, sonegando-lhe informação, fazendo com que ele não consiga fazer passar informação entre 2 pontos. A Raquel falou aqui dos cabos submarinos, e que é uma coisa que remonta, é um sistema que começa a ser montado antes até da Primeira Guerra Mundial, outro tipo de cabos, não fibra óptica. E sim, quando chega a Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que acontece é o Reino Unido arrastar âncoras para cortar cabos que ligavam a Alemanha ao outro lado. Portanto, os cabos transatlânticos, por onde passa, por exemplo, informação financeira de negócios que eram feitos entre a Alemanha e os Estados Unidos. Portanto, podendo cortar estes cabos, ganha logo aí uma forma de prejudicar
a Alemanha e prejudicar também os Estados Unidos e tentar trazê-los para a guerra, mas isso é outra história. Portanto, não é só entre inimigos, também é entre amigos. E isso é outro ponto. Portanto, primeiro ponto, redes, olhar para isto como redes. Segundo ponto, a materialidade destas coisas. Quer dizer, estamos a falar de informação, a informação em si é imaterial. Eu tenho informação na cabeça e ela vale por si. No entanto, para eu transmitir a informação, para eu guardar a informação, eu preciso de utilizar infraestrutura. Preciso de chips, tecnologia, né? Poder computacional, capacidade de processamento. Preciso de servidores que utilizam imensa energia, também utilizam os chips. Preciso dos cabos de fibra óptica submarinos, por onde há quem diga que são 99%, não sei, mas da informação intercontinental passa em cabos de fibra óptica. E é que não passa assim, preciso também de satélites. Preciso de satélites que ajudem a passar a informação. Portanto, tudo isto são ativos que têm um valor geopolítico, porque lá está, sendo controláveis ou sendo neutralizáveis. Se eclodir, mesmo sem haver guerra, não é? Tudo o que está abaixo do limiar da guerra também importa, mas se fizermos esse exercício de pensamento e pensar se estivéssemos agora numa guerra mundial, pode ser que não aconteça, pode ser que tenhamos uma segunda guerra fria e ficamos aqui durante muito tempo, mas se eclodir uma segunda guerra mundial, qual é que vai ser este primeiro cabo submarino que vai ser cortado por um dos lados? Obrigada, Tomé. Aliás, esta aqui, e antes de passar aqui a palavra, é também aqui outro ponto que eu depois gostaria de vos ouvir, que está relacionado com a propriedade, soberania de muitas destes pontos. Eu penso que talvez um dos aspectos que nós temos seguido, não é, sobretudo na questão da Ucrânia, mas não só, Taiwan é outro exemplo interessante, que é o facto de nós termos grandes empresas tecnológicas, grandes lideranças, vou pôr isto com aspas e de forma irónica, e depois temos, seja um conjunto de satélites, seja um conjunto das tais redes, aqui no sentido mais restrito, que não estão, ou seja, que não são estatais, são ativos que são privados. E este elemento da privatização da guerra, nós no primeiro elemento falávamos sobretudo da questão, eu vou dizer entre aspas porque eu sei que não é bem o termo correto, os mercenários ou a privatização, a contratação de empresas para fazer a guerra, porque de facto em termos de efetivos as nossas Forças Armadas ou as Forças Armadas de muitos países tinham alguma dificuldade e porque estávamos também a falar de cenários e de teatros de guerra extremamente difíceis. E, portanto, hoje eu penso que, e aqui a guerra a partir de 22, eu penso que trouxe talvez mais para o centro da nossa conversa a discussão, mesmo que tenham um contrato com o governo, como é que isto funciona, o poder que está difuso, não necessariamente naquilo que é a nossa soberania tecnológica, que é outra expressão que nós ouvimos cada vez mais na nossa vida, seja o 5G, seja outros aspectos, mas também esta relação difícil entre quem investe e quem faz o investimento em termos de investigação tecnológica, quem põe tudo isto em marcha e depois a relação com o que é ou não o interesse de um Estado num determinado conflito. E, portanto, agora passava, desculpe lá, se calhar aqui fiz aqui um excesso de informação, mas estava aqui a ouvir e lembrei-me deste ponto que eu acho que também é relevante. Bom, eu, enquanto oficial de informações, eu não podia deixar de falar da ciberespionagem, sobretudo neste palco do CIDEIS. Não indo diretamente já a essa parte, essa questão que acabou de levantar, eu gostaria de relembrar que, essencialmente, a ciberespionagem não passa de uma gravitação da prática histórica da espionagem clássica para um ambiente digital. Numa lógica simples, tecnicamente mais complexa, mas não deixa de ser uma dinamização de ações clandestinas, de procura de informação de valor estratégico, para quem a procura, e também para quem a guarda, seja ela militar, política, científica, económica, empresarial, independentemente, pois, entretanto, dos locais onde elas se possam encontrar, portanto, desde entidades públicas, entidades privadas, organismos científicos, por aí fora. O que eu queria dizer, essencialmente, acerca da ciberespionagem é que o facto de a ação remota, ou o facto de poder haver uma ação de espionagem conduzida de uma forma remota, acabou por democratizar, essencialmente, também a capacidade de espionagem. Isso é algo que muitas vezes não é falado, mas, no entanto, não deveria de ser menosprezado. E digo isto porquê?
Qualquer ação de espionagem, normalmente, quando é feita, obriga propriamente dito a uma localização, ou seja, todo um targeting, deslocalização de uma equipa, todo um reconhecimento, obriga a perceber concretamente, ao nível do targeting, o que é que se irá fazer depois, entretanto, em termos de planeamento operacional. Será uma operação de infiltração, será uma operação de penetração, ou seja, o custo operacional, neste caso, é bastante demorado. Há também uma maior rapidez operacional em termos de execução. Há, inclusive, também uma menor exposição operacional, uma negação plausível, inclusive, dada a anonimização que é garantida pelo ciberespaço. Ou seja, toda a maior facilidade de materialização, inclusive, ao nível dos vetores de ataque, seja, por exemplo, centrados em engenharia social, diretamente dirigido sobre as pessoas, ou sobre, por exemplo, a exploração de vulnerabilidades técnicas, zero days, one days, enfim, qualquer que seja propriamente e depois, entretanto, a técnica utilizada, ou então depois, entretanto, ou seja, isto tudo com vista a uma manutenção oculta na rede, de forma a conseguir permanecer o máximo de tempo possível sem ser detectado com vista não só à recolha de informação, mas aí sim é algo que é relativamente mais preocupante, sobretudo quando estamos a falar em situações, neste caso, de políticas de blogs ou de confronto de blogs, que é a da criação, por exemplo, de manutenção de dormência, ou seja, criação de um red button dentro de determinadas infraestruturas que possam ser acionadas em caso de crescimento de hostilidades. É algo que é particularmente preocupante, no entanto é algo que muitas vezes acaba por ser muito desprezado ou que acaba por não ser do domínio público e não é conhecido propriamente dito, ou as pessoas acabam por não ter propriamente dito essa noção. Esta realidade também é preciso perceber que tem levado, por parte dos serviços de informações, à criação de unidades particularmente especializadas. Todos os serviços de informações, há sensivelmente cerca de uma década, pelo menos, tanto no caráter ofensivo como defensivo, têm desenvolvido tanto arsenais, os seus arsenais, seja ofensivos, que é código, na realidade nós estamos a falar pouco mais do que código. Estamos a falar também, por exemplo, de ações de targeting, a forma como os desenvolvem, todo o reconhecimento, muitas vezes, ou com recurso a redes sociais, que inicialmente, aliás, foi um dos focos, um dos pontos pelo qual o debate começou, ou seja, pela cooptação, por exemplo, de infraestrutura, que depois, entretanto, possa vir a ser utilizada para ataques futuros, seja pelo aluguer, por exemplo, de servidores remotos em determinadas geografias, de preferência que não sejam cooperantes entre si, para dificultar, depois, entretanto, toda a análise forense chegar concretamente a uma atribuição, ou mesmo, inclusive, por exemplo, a adulteração de websites para determinado tipo de ataques que possam passar exatamente também por aí. Para não falar, por exemplo, de ações de cobertura operacional, proxies, por aí fora. Isto leva-nos àquilo que, essencialmente, ou seja, o papel dos serviços de informações nesta luta de blocos. Efetivamente, os serviços de informações são um órgão de apoio à decisão, mas também são um instrumento da política encoberta dos Estados. E porquê é que eu digo isto? É porque não é só a questão da ciberespionagem. Nós não falamos apenas da recolha de informação. Nós falamos também de cibersabotagem. O Sr. General começou por falar, por exemplo, da questão da cibersabotagem no início do confronto na Ucrânia. Aliás, há a grande pergunta que se faz é o início do confronto foi a 24 de fevereiro ou foi a 22 de fevereiro? Ou foi, exatamente. Não é? Portanto, há aqui uma questão, portanto, onde é que queremos colocar a tónica, efetivamente? Se é apenas na questão cinética ou se é também na parte ciber? Porque, efetivamente, houve ações que começaram cerca de 2 dias antes. E também na questão da desinformação. Claro que depois, entretanto, também há serviços de contra-espionagem, serviços do contra. Eu, por exemplo, pertenço a um dos serviços do contra. O CIS é do contra, somos contra o terrorismo, contra a criminalidade organizada, contra a ciberespionagem, enfim. E que, na realidade, aquilo que nós fazemos, propriamente dito, é perceber qual é que é a pegada digital deste atacante. Perceber quais é que são as suas intenções, perceber quais é que são as motivações, as suas técnicas, as suas táticas, os seus procedimentos, e tudo isto sempre com vista a uma ação preventiva, defensiva, antecipatória ou mesmo de atribuição, quando depois, entretanto, em caso de ação, se percebe efetivamente ou se consegue depois, entretanto, vir apontar o dedo. É claro que é sempre algo muito mais difícil de fazer,
a atribuição acaba até por ser muitíssimo mais política, de caráter político propriamente dito, do que de caráter técnico, porque isso acaba até muitas vezes por ser mais fácil do que propriamente dito, depois, entretanto, a tomada de uma decisão política que acarreta, aliás, outras implicações. Eu não sei se quer falar diretamente da questão da desinformação ou se poderia encadear, por exemplo, esta questão aqui na questão da desinformação, ou então poderemos já lá ir, ou dando a palavra Eu talvez agora voltasse aqui para... general, sim, muito bem. Para além desta questão do privado, do Estado, também hoje em dia, e sobretudo esta rivalidade entre não só China e Estados Unidos, mas esta é sem dúvida a mais relevante, e nos Estados Unidos, agora a grande discussão, embora pareça que já está bastante encaminhada num sentido, é a de olhar para o TikTok como um instrumento, como algo, uma rede social ou um elemento no qual, de facto, esta fronteira entre o que é o Estado, o que não é o Estado, o que são a recolha de informações, e essa fronteira, e é muito interessante, porque depois quando nós olhamos para os números, nós vemos aqui de facto uma diferença, não diria geracional, mas é de facto uma diferença importante. Ou seja, quando os nossos cidadãos mais novos estão mais à vontade no TikTok do que os cidadãos, e digamos de forma elegante, com mais experiência, não é? E essa diferença depois também é muito interessante na forma como o debate pode ou não ser feito e no modo como se consciencializa ou não, isto é, se vocês concordam ou não, se consciencializa o que é que se está a fazer e o possível alcance das informações que se partilham e daquilo que se faz. Portanto, eu gostava, se fosse possível, se nós conseguíamos não só trabalhar este aspecto do Estado e dos privados, e também esta questão, o TikTok hoje, amanhã, não sei, eu não sou propriamente, eu sei que é péssimo dizer isto neste fórum absolutamente extraordinário, mas eu sou um bocadinho naba do ponto de vista tecnológico. E, portanto, o Tomé é uma barra, mas eu não sou. E, portanto, a próxima app que for pensada faz diferença. Ou seja, que faz diferença que uma app seja produto de um Estado que é, aliás, cada vez mais autoritário na forma como comanda a economia. Ponto de interrogação. Vamos lá. Ora, eu vou começar com o relatório digital News Report Portugal 2024. Em Portugal, é importante transmitir isto, eu fiquei surpreendido, positivamente. A TV ainda é a principal fonte de informação, com 53%. As redes sociais só com 16%. E o TikTok não está lá nos primeiros lugares. É interessante também deste relatório ver que em Portugal só 18% das pessoas estão confortáveis com as questões relacionadas com a inteligência artificial e desconfortáveis mais de 43%. Portanto, mas isto é o caso de Portugal, certamente será diferente no resto da Europa, eu não tive acesso aos outros dados, mas é um indicador de que estes processos ainda são lentos. Nós temos a noção, porque olhamos para os jovens, eu tenho 2 filhas, já não veem televisão, e portanto a informação chega-lhes por outros canais, e discutimos diariamente, até porque uma delas está na Alemanha, para onde vou amanhã, e portanto, obviamente que é uma outra mentalidade, mas a evolução não é assim tão rápida como às vezes possa parecer. Relativamente à questão do Estado, isto é muito importante, e eu vou puxar um bocadinho à questão da dimensão militar também, e à importância do GPS, do Starlink, de todas estas questões, que eu no fundo há pouco toquei. O facto de serem empresas privadas condiciona sobretudo os Estados democráticos. Vamos aqui um bocadinho de ciência política. Muito bem, eu acho lindamente. Mas é importante, mesmo estando numa área tecnológica, toda a gente percebe que os países democráticos, liberais ou neoliberais, o que queiram, obviamente que dão uma grande liberdade às empresas para investigarem, traçam o seu caminho. Não, é completamente diferente de uma indústria de defesa que nós temos do que uma indústria de guerra que tem a Rússia e uma indústria entre a defesa e a guerra que já vai tendo a própria China. Sim. Não costumamos falar nisso, o professor Tel vai falar nisso logo à noite, certamente.
E isto é importante porque quando entramos na dimensão da conflitualidade, mesmo numa guerra, Segunda Guerra Fria, eu achei interessante, mesmo numa Segunda Guerra Fria, ou no caso de uma guerra quente... O Tomé estava a tentar ser otimista. A Terceira Guerra Mundial é Pois eu capaz acho de que é ser melhor dramático. caminharmos neste sentido. Eu sou mais apologista deste sentido. Desta Segunda Guerra Fria ou de uma guerra morna. Morna, O conceito do talvez seja fria, bom. que tinha a ver com não haver conflitos entre as duas grandes potências. Tem a ver com isso e, portanto, era através de satélites que se fazia a guerra. É nesse sentido que era a questão da Guerra Fria. Mas, voltando aqui à questão, os países democráticos, obviamente, que têm uma grande dificuldade em transformar a sua indústria de defesa, porque, obviamente, sobretudo na Europa, os empresários pedem condições, pedem Claro. garantias, e vou produzir agora, mas depois o que é que me vai acontecer? Nós temos sempre aquele problema depois que está tudo ali na China, como mostrou a Raquel muito bem, depois quando precisamos de produzir uma granada de artilharia, que é uma coisa simples na Primeira Guerra Mundial, já se produzia em Portugal e agora não produzimos, é preciso o cartucho, depois é preciso a pólvora, depois é preciso a espoleta está na Alemanha, é preciso a licença, depois a espoleta ainda por cima, se tiver mais qualquer coisa de tecnologia, mais um chipzinho, é preciso a autorização Exatamente. também de Taiwan, ou então porque vem de Taiwan atrasa a produção. Portanto, isto hoje é muito mais complexo do que era há uns anos atrás, em função da evolução tecnológica, e estamos muito dependentes da globalização, das várias empresas, aqui no nosso mundo democrático. E, portanto, o que acontece é que depois também, moralmente, não é? É muito complicado os Estados Unidos, a administração americana, dar ordens para a Starlink ter determinado tipo de comportamento na Ucrânia, quando ele, por acaso, até é mais próximo, se calhar, do Trump do que do Biden. Vamos ver. Ai, não me façam falar do Elon Musk, Exatamente. senão esta O Elon minha vida Musk vai à aqui, vida. tínhamos que falar nele. O homem deu um bocado Mas no aqui tem Twitter. muita importância, porque no teatro de operações, o que acontece, e nós estamos a ver, este é um caso real, que tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, ou seja, o GPS, a ligação aos satélites, obviamente são fundamentais para estes sistemas de armas, o caso dos mísseis, o caso dos, seja de que tipo de mísseis for. E, portanto, a questão ali que nós estamos a ver é quando há falhas, ou quando o próprio sistema russo, que é mais fraco, mas eles depois apanham os nossos sistemas, nós já vimos isso. O sistema russo consegue apanhar os nossos sistemas, há alertas vermelhos, no sentido, certamente, vocês tecnológicos saberão melhor, mudar códigos, mudar uma série de coisas, alterar uma série de coisas, isso faz parte do processo. Mas tem que avançar os privados. Não é? É muito complicado isto, enquanto que na Rússia não. Recebe a ordem, não há questões morais, não há questões de legitimidade nenhuma, não há nada e rapidamente se muda. Portanto, isto, agora ainda a resposta à questão é esta, é que a democracia em termos de guerra, obviamente tem aquela questão de condicionar, digamos, os atores militares. Digamos, a vertente militar é condicionada pela vertente política. Já nem vou falar de outras, da económica, como já deu o exemplo há pouco. É muito condicionada. Obviamente, é mais vale continuarmos a viver em democracia. E penso que estamos Portanto, eu todos de prefiro. acordo. Mas em guerra, nós temos estado a ver a capacidade de adaptação, que isto é um estudo que tem sido feito por um general australiano, que acompanho, que é a capacidade de adaptação aos vários níveis da Rússia e da Ucrânia, vide os seus aliados. E a Rússia conseguiu adaptar-se muito mais rapidamente, ao contrário do que as pessoas pensavam inicialmente. Exatamente, está num regime autocrático, portanto, o Putin chega à fábrica que produz eletrodomésticos e a seguir está a produzir carros de combate, no dia a seguir. E, portanto, se o responsável da empresa não o conseguir fazer, cai de uma janela dentro de dias. Ou é convidado para Ou tomar um chá, convidado para- chá assim exatamente. reforçado. Portanto, enquanto que aqui não, andamos nisto há 2 anos e tal, e não conseguimos, eu nem vou falar no caso português, a nível europeu, não conseguimos pôr as empresas a trabalhar em conjunto. Por acaso, Portugal tem vertentes tecnológicas muito importantes. É verdade. Não é por eu estar a viver em Alfragide ali ao lado delas, estão aqui algumas, são de lá, mas têm vertentes tecnológicas importantes, não só nos drones, mas também nos drones, que tem sido muito importante. Mas isto, às vezes, são oásis neste processo todo de quem, no Ministério, como sabem,
estou no Ministério da Defesa. Quem no Ministério acompanha o Diretor-Geral de Claro. Política, coitado, é o Lemos Pires, que vai àquelas reuniões e o Sr. Ministro era a Ministra, e que depois falam, mas aquilo depois é muito difícil. E aqui está, de uma clareza enorme, o exemplo, quer dizer, o grupo de contacto tem uma dificuldade enorme ao fim de 2 anos e tal, para fazer algo que a Rússia faz, mesmo sendo menos tecnologicamente avançada, em 2 meses, num mês. E, portanto, esta é uma questão importante. Fico por aqui para dar a palavra. Obrigada. Mas nós estamos a sentir Essa dificuldade. Mas eu prefiro viver em democracia. Não, eu acho que aqui é ponto assente. Então, no meu caso, sendo mulher, garanto-vos que viver em democracia liberal é espetacular. Exatamente. É uma das primeiras regras da estratégia, não é? Conhecermos a nós próprios, conhecemos o adversário, conhecemos a nós próprios. Portanto, temos de ver as falhas da democracia, o que é difícil de nós fazermos, que é mais fácil para os outros. E, no fundo, eu só quero reforçar o argumento aqui do Sr. General, mas do ponto de vista da China, olhando para a China, portanto, estávamos a olhar versus Rússia, agora olhando versus China. Uma das desidratos estratégicos dos Estados Unidos, quer dizer, aquilo que os Estados Unidos estão a tentar fazer é negar tecnologia avançada à China, nomeadamente com a questão dos chips e o Chips Act de 2022, tentar ou mandar que as empresas não forneçam chips avançados ou equipamento capaz de produzir chips muito avançados. Já estamos a falar dos nano... Agora estamos na corrida para os 2 nanómetros, que é Exatamente. 1 milionésimo de milímetro, que os E tecnológicos podem me corrigir. É absolutamente fascinante acompanhar esta corrida, os incentivos que são dados pelos Estados Unidos para a produção, a cooperação com as empresas de Taiwan, sobretudo a grande empresa de Taiwan, é absolutamente extraordinária. Nós não falámos muito disso aqui, mas sim, quer dizer, Taiwan decidiu É uma opção. estrategicamente Exatamente. tornar-se indispensável para o resto do mundo, Isso. conseguindo produzir este tipo de chips de ponta, cuja produção é tão complexa que merece ser uma atividade sozinha, nem sequer tem a ver com o design. Portanto, o design é feito por outras empresas e eles só produzem. Mais de 60%, acho que está em 66% dos chips avançados 66, vêm de Taiwan. O que é que a China está a fazer para dar a volta a estes controlos de exportação que os Estados Unidos estão a colocar? Lá está, isto é coercivo sobre as empresas, portanto estamos a falar nesta interface entre empresas e Estado. O que é que a China está a fazer? Está a fazer aquilo que tem vindo a fazer, que é roubar propriedade intelectual. O famoso IP theft, tentar roubar esta informação tão valiosa através de ciberatividades, não é? Agindo no campo cibernético. Forma simpática de pôr a coisa, ciberatividades também. Ciberatividades. Isto é porque eu não sei especificar melhor, no fundo vem da minha ignorância. E as empresas têm poucos incentivos, por exemplo, para divulgar estes ataques. As empresas têm poucos incentivos para dizer, atenção, roubaram-me esta propriedade intelectual muito importante, ou atenção, roubaram a informação sobre estes clientes. Sim. Tem poucos incentivos para isto. Portanto, entramos aqui nesta dificuldade entre incentivos diferentes para o Estado e incentivos diferentes para as empresas. E, portanto, é preciso uma maior cooperação na cibersegurança, entre privados e Estado. Se quisermos mais jargão, eu acho que aqui posso usar expressões em inglês, é uma whole of society approach, né? uma abordagem de toda a sociedade, neste caso, empresas privadas e Estado. Até depois para tentar responder outra questão que acho que ainda não tem resposta, mas aqui o Saúl melhor saberá dizer, que é a dificuldade de retaliar. Quer dizer, o que é que se faz quando se descobre que houve um roubo de IP cibernético? Como é que se retalia? Porque se nós não sabemos qual é a resposta, também é muito difícil saber como é que se faz a deterrence, mais jargão. Portanto, como é que eu, antes de o adversário fazer alguma coisa, eu consigo dissuadir e fazer porque ele sabe que vai ter uma resposta. Só que, muito rapidamente, a questão do TikTok se faz diferença, se não. O que me parece é que nós estamos a viver num mundo em que, tal como na Guerra Fria, o sistema de alianças está a ficar mais apertado. Portanto, pelo menos nós, Europa, temos mais dificuldade a falar com toda a gente, como fizemos depois da Guerra Fria, e não é por acaso que o grande boom da internet é pós-Guerra Fria. Portanto, o tipo de governança internacional, o tipo de instituições que foi preciso criar, como a ICANN, para gerir os domain names, portanto, coisas das quais dependem a internet ser uma coisa global. Não é por acaso que isso é pós-Guerra Fria. Nós não sabemos se isso vai ser o futuro. Quer dizer, será que vamos continuar a ter uma só internet ou vamos ter muitas internet? Ou várias internets. A Great Firewall of China tenta, se calhar, fazer outra coisa. Portanto, há aqui uma diferença filosófica muito grande entre sociedades abertas e sociedades fechadas que vamos ter de nos deparar com ela mais tarde ou mais cedo. Bom,
Obrigada. Eu ia, nesse caso, aquilo que de facto me leva a pensar, e aliás, quando recebi este convite, uma das primeiras coisas que me surgiu à cabeça foi, efetivamente, o que é o conceito de ciberespaço. Porque, na realidade, ele não corresponde à definição clássica de um território geográfico, não é? É uma representação muitíssimo mais lata. Estamos a falar de um espaço multidimensional, vai além vai desde um território virtual, espaço de interconexão de redes planetárias, estruturas localizadas em várias geografias. Os sistemas cloud são, eventualmente, se calhar, até o melhor exemplo que nós podemos ter da própria relação entre os privados e o Estado, propriamente dito. Tem a infraestrutura física, a infraestrutura intangível também. Podemos dizer que o ciberespaço é hoje como que é um território virtual, uma dinâmica, um teatro, um instrumento de conflitos geopolíticos entre si, portanto, acaba por ser um espaço extremamente heterógeno. Não é? Portanto, vai muitíssimo para além daquilo que é a nossa compreensão clássica de espaço territorial, como o conhecemos com fronteiras bem definidas e com soberanias bem definidas. Agora, daí a minha questão é como aplicar o princípio de soberania no ciberespaço. Esse sim é um dos principais problemas. Portanto, confrontos, vejamos, é porque na realidade, e aliás aí acabou o Tomé acabou já por referir nisso e inclusive também a nossa própria moderadora, portanto há diferenças de estratégias dominantes enquanto que há Estados com matriz tradicionalmente não democrática. Isto para não estar a nomear propriamente dito quem quer que seja, mas todos temos em mente de quem eu estou a falar, mas que procuram essencialmente a aplicação de sistemas de controle, de acesso e de conteúdos do seu ciberespaço de uma forma muitíssimo mais restrita. Obrigações restritivas da própria localização ou deslocalização dos dados. Portanto, tem que estar concretamente em determinado território. Mecanismos de controle permanente sobre a informação que circula, inclusive sobre os seus próprios cidadãos. Contra depois, entretanto, todo um outro modelo que é completamente diferenciado, no qual nós nos inserimos, o de matriz democrática liberal, em que baseiam os seus valores essencialmente na sustentação do equilíbrio entre a liberdade, a soberania e o exercício do direito, recurso à cooperação internacional, aliás, que é fundamental no domínio ciber para a prossecução da prevenção das ameaças comuns. E isto leva-me essencialmente aqui a uma certa questão, que é a interpretação do ciberespaço é um dos requisitos essenciais para a sua regulação. É algo que, se calhar, temos que parar um pouco, primeiro, ver efetivamente o que é que são os ciberespaços, ver quais são os conflitos que nós, neste momento, estamos a ter e qual é que é, de facto, a sua materialização no espaço físico. Portanto, precisamos, talvez, então, de trabalhar melhor a conceptualização, aquilo que é o conceito operativo, e depois avançar para uma parte mais de prática. Poderíamos falar, por exemplo, de ciberespaço nacional ou ciberespaço de interesse nacional. Isso, boa. Não é? Essa é uma questão. Boa. Bem, olhem, o nosso tempo terminou, o Ruben já está aqui em ação, mas para mim foi um prazer imenso estar aqui a moderar e a assistir a esta conversa ótima. Como veem e como podem ter verificado de forma muito fácil, estava pano para mangas e estávamos aqui horas à conversa, mas ficam estes pontos, estas ideias, estas interrogações, porque são muitas, sobre um tema que é vasto, super importante e, de facto, completamente estratégico nas nossas vidas. Portanto, muito obrigada aos três, muito obrigada. Muito obrigado. Moderação de Raquel Vaz Pinto, com os contributos do Major-General João Vieira Borges, Tomé Ribeiro Gomes e Saúl Carapinha. Muito obrigado aos quatro. Podem então abandonar o palco, porque o nosso cronómetro está a contar e está encarnado, exatamente como refere a professora Raquel. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Avançamos sem mais demoras para o próximo painel, o segundo debate do dia. Vamos tentar perceber como é que de uma ameaça pode surgir uma resposta. Como é que podemos converter a identificação de uma ameaça em ações de mitigação de risco?
Linhas gerais, é sobre isto que vamos refletir nos próximos minutos, com 3 convidados. Juntam-se agora a mim Carlos Vaz Pires, desde 2018 coordena a equipa de resposta a incidentes de cibersegurança do Banco Santander Portugal e é membro da Comissão Executiva da Rede CSERT, a Rede Nacional de Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança Informático. Seja muito bem-vindo. Já ali está o Carlos. Enquanto sobe, apresenta o próximo convidado. Recebemos também esta manhã aqui em Coimbra Luís Moraes, Chief Information Security Officer da Galp. Seja também muito bem-vindo. E este painel vai contar ainda com o contributo de Júlio César, coordenador do Departamento de Operações do Centro Nacional de Cibersegurança, e do CERT.pt, que, dito de uma forma simples, é o serviço do CNCS que coordena a resposta a incidentes de cibersegurança. Também já está a caminho do palco o Júlio. Meus senhores, sejam os 3 muito bem-vindos. Muito obrigado. O nosso cronómetro já está a contar. E, se me permitem, eu vou inverter aqui um bocadinho a ordem da forma como estão sentados, porque gostava de começar o Luís Moraes, porque creio que é pertinente começarmos este painel por olhar para o tema que aqui nos traz na perspectiva do consumidor, do cliente. Sabemos que a confiança numa empresa, seja de que área for, essa confiança é fulcral. E sabemos que, mais do que nunca, os criminosos usam a imagem de empresas respeitadas, como a Galp e outras, para tentarem extorquir dinheiro, para tentarem roubar dados. O trabalho que equipas como a do Luís fazem é suficientemente robusto para evitar que isto aconteça? Ou, por outro lado, por mais exemplar que esse trabalho possa ser, a forma como comunicam a clientes como eu e todos nós é feito da forma mais rigorosa para que todos possamos ter essa confiança em empresas como a Galp? Nós tendemos a achar que sim, mas fundamentalmente nós olhamos muito, e aliás a minha equipa chama-se Ciberresiliência, precisamente para trabalharmos esse aspecto. E já agora só dar uma nota, o CISO na Galp reporta à função de risco, que não é uma organização muito comum, e isso tem um motivo e uma grande vantagem, precisamente porque permite-nos trabalhar as temáticas da cibersegurança como riscos, e arrisco-me a dizer também oportunidades, para o negócio e para os nossos clientes que dependem de nós. E sim, nós, obviamente, a nossa marca, sendo uma marca muito conhecida, não só a nível nacional, mas nas várias geografias onde operamos, ainda ontem falávamos aqui de inteligência artificial, nós andamos há vários meses aqui a trabalhar com o CNCS e com o Júlio para, por exemplo, para tentar desativar campanhas de deepfake, que ao dia de hoje já estão a usar a inteligência artificial para criar um discurso da nossa Presidente do Conselho de Administração, precisamente para tentar ludibriar os cidadãos e caírem em burlas financeiras. Mas lá está, nós trabalhamos sempre nessa vertente, tentar comunicar aos nossos clientes, colaboradores, parceiros de negócio, porque há todo um ecossistema que depende de nós. E muito desse ecossistema também são infraestruturas que são essenciais para o país, e somos um operador de serviços essenciais também porque operamos muitas infraestruturas críticas, e tentamos transformar esse risco exatamente numa oportunidade para que os nossos clientes percebam que têm uma organização também que se preocupa com a cibersegurança. Comunicamos frequentemente, temos alertas frequentes aos nossos clientes, e no fundo também, lá está, colocamos essa temática numa perspectiva de risco, para tentar mitigar aquilo que é o risco e resolver o risco, que é o risco da organização e dos nossos clientes, para melhorar no fundo, os nossos serviços e ter uma resposta que nós tentamos que seja proativa e preventiva. Não vou aqui dourar a pílula e dizer que andamos sempre à frente dos cibercriminosos. Andamos muito em cima, digamos assim, mas pronto, até porque a ameaça, como se sabe, muda constantemente e está em constante atualização, e nós também temos, numa perspectiva de risco, riscos e ameaças diferentes, inclusivamente para unidades de negócio diferentes na Galp. Por exemplo, se falamos numa unidade comercial, obviamente temos muita exposição àquilo que se chama o cibercrime,
e aos cibercriminosos que tentam usar a nossa marca para convencer os clientes. E no seio da empresa, o vosso trabalho também é um bocadinho pedagógico para com pessoas que trabalham, por exemplo, numa área de marketing e que à partida não estão tão alerta para esta realidade, também têm esse papel de sensibilização dentro das próprias organizações onde trabalham. Sim, e com os nossos parceiros, que também é muito importante. Com os nossos parceiros, nossos fornecedores e nossos clientes. No fundo, em todo o ecossistema. Mas por exemplo, é muito diferente a ameaça que nós temos numa unidade comercial ou numa unidade onde nós operamos infraestruturas críticas nacionais e que não é segredo nenhum que o setor energético europeu tem estado, desde 2022, sobre chuva intensa, chamemos-lhe assim, lá está, não do cibercrime, mas de agentes estatais ou cibermercenários, ou o que lhe quisermos chamar, que são ameaças mais avançadas. E, portanto, o nosso trabalho é, no fundo, perceber tudo isso, todo esse ecossistema, adequar as nossas respostas aos diferentes tipos de ameaças, e incorporá-lo e tentar ser, com os nossos clientes, o mais transparente e ajudá-los da forma mais transparente possível. E só para dizer, o cibercrime é algo que a nós, inclusivamente, nos traz também muitos impactos operacionais. Quando alguém faz uma campanha, que acho que já todos aqui receberam, de smishing, com uma fatura da Galp, a pedir para fazer uma transferência de não sei quantos euros para uma determinada entidade de referência. Quando digo a Galp, digo as grandes empresas nacionais são frequentemente vítimas deste tipo de coisas. Isto tem um custo enorme, inclusivamente para as nossas operações, porque devem imaginar que muitos clientes contactam os nossos contact centers, que inundam os nossos contact centers. Claro, porque se já pagaram, depois estranham quando chega uma outra fatura, supostamente a fatura real, não é? Exato. E tem um impacto na qualidade de serviço que depois também podemos ter aos nossos clientes, que obviamente é importante. Aí ao lado temos um setor diferente ou não, já vamos perceber exatamente que diferenças ou que semelhanças é que existem no trabalho também nesta área. Carlos Vaz Pires, são os dados mais recentes que temos e por isso apoio-me neles. A banca representou 19% dos incidentes registados em 2022 pelo Certo.pt, o serviço no Centro Nacional de Cibersegurança que o Júlio coordena, já lá vamos. Sabemos que em grande parte dos bancos, ou em todos os bancos, há muitos serviços que são dependentes de fornecedores externos. As regras europeias são muito claras, dizem-nos que o Banco Central Europeu deve ser avisado de um ciberincidente significativo no espaço de 2 horas. Sobre esta matéria, os bancos estão completamente a par destas regras, sabem exatamente o que fazer perante o incidente de cibersegurança, sabem a quem é que devem comunicar esse incidente? Ora, bom dia a todos. Ora, se não sabem, deviam de saber. No meu caso, obviamente, temos vários treinos anuais exatamente para garantir que, em caso de incidente, uma resposta é dada de uma forma consistente e que não existem surpresas. Não obstante um plano vai pela janela após o primeiro contacto com o adversário, pretende-se que o plano seja o mais consistente possível e que a resposta seja o mais consistente possível, exatamente para dar resposta nos timings apertados que existem. Se bem que eu aqui não estou a representar a banca, estou a representar a Rede Nacional de C-Certs, que na prática é um conjunto de organizações que se decidiu juntar e vamos cá partilhar informação, vamos aqui criar laços de confiança, exatamente para garantir que é dada uma resposta e caso uma entidade seja visada por um adversário, esse adversário tipicamente é clientela de várias outras entidades, e, como tal, as outras entidades, obtendo a informação que essa entidade está a ser atacada, conseguem implementar controlos defensivos exatamente para minimizar o impacto. Os erros dos outros e as falhas dos outros acabam por ser benéficos para alguns. Sim. Se os adversários já trabalham em conjunto, obviamente quem defende também deve trabalhar em conjunto exatamente para minimizar o impacto. Aqui temos o caso da Galp, que faz parte da rede C-Certs. No meu caso, o Banco Santander também faz parte da rede C-Certs e, logicamente, o Certo.pt faz parte da rede C-Certs. E cada vez que há um evento que é determinado como sendo especialmente relevante, então aí há uma partilha de informação aos restantes membros. O último grande evento relevante que tivemos em Portugal, que a rede aqui teve um papel fundamental a garantir que tínhamos o risco mitigado, foi o caso do Anacrai, em 2017. Não foi só o facto do Papa vir cá que ajudou e ser feriado em Portugal que ajudou a não ter grande impacto, foi exatamente o papel da Rede Nacional de C-Cert, com os seus membros a colaborarem entre si, que quando teve o primeiro impacto na primeira organização, as outras organizações começaram logo a tomar medidas de mitigação, o que permitiu causar um impacto bem mais residual em Portugal face a outros países
como foi noticiado nesse ano. Já vamos também explorar com mais detalhe qual é o papel também exatamente dessas redes de colaboração que existem. Júlio, recordo-me de o ouvir há um ano no Porto a comparar a cibersegurança à anatomia, dizendo o Júlio na altura, foi recordar essas palavras, que o ideal é prevenir para, e permita-me aqui as metáforas médicas, para evitarmos operações cirúrgicas perigosas. Os bancos, empresas como a Galp e outras instituições e entidades têm procurado ainda mais o Centro Nacional de Cibersegurança para prevenirem estas operações cirúrgicas perigosas? Bom dia. Sim, obviamente que este trabalho em rede tem dado frutos que são benéficos para todo o espectro da cibersegurança e para todo o universo da cibersegurança em Portugal, e é natural que o CERT e o CNCS cooperem muito diretamente com todos os setores. Desde logo porque os cibercriminosos não têm preferência de setores. Normalmente o cibercrime tem preferência apenas pelo ganho financeiro. E não há nenhuma dúvida que é bastante mais proveitoso prevenir os ataques com base num conjunto de dados que coletamos das mais diversas fontes, evitando-os, do que tentar mitigá-los. Mitigá-los é extraordinariamente, aliás, como já foi dito, quer por um, quer por outros dos meus colegas, é extraordinariamente caro, normalmente com custos não só financeiros, mas reputacionais, difíceis de compensar. A tal confiança que falávamos no início. E, portanto, o papel das redes, e o CERT coopera em diversas redes, desde logo a Rede Nacional CICERT, aquela que nos é mais próxima e onde nós, efetivamente, cooperamos numa base diária com um conjunto muito alargado de entidades, mas também a Rede Europeia de CICERT, onde fazemos recolha e troca de dados de incidentes a nível europeu. Existem outras redes e com todas elas cooperamos e sem dúvida que não há maneira mais simples de garantir que temos o conhecimento situacional necessário para prevenirmos, ou melhor prevenirmos, do que a cooperação. Isso não tenho nenhuma dúvida. E uma cooperação, como já percebemos, junta também empresas de setores diferentes. Luís Moraes, numa empresa como a Galp, e há muitas outras do nosso país, em que se procura sempre inovar, fazer coisas diferentes, criar soluções fora da caixa, como é que se ajusta essa vontade de inovar quando, ao mesmo tempo, importa conter possíveis ameaças que possam entrar nas organizações através dessas inovações? É uma conciliação muito perigosa e um equilíbrio às vezes difícil de manter, acredito. Sim, eu tendo a ver o copo meio cheio e já o disse publicamente num outro evento, que os tipos de inovações da cibersegurança, se fosse um liceu, normalmente não almoçavam juntos, porque os da inovação olham para nós como os que querem sempre bloquear tudo e nós olhamos para a inovação como os tipos que querem fazer tudo sem regras nenhumas. E eu acho que claramente isso se faz e nós temos conseguido trabalhar muito próximo, como disse bem, nós temos muitos projetos de inovação que passam desde coisas experimentais a projetos que já vão ter alguma dimensão e potencial de impacto reputacional, mesmo nas nossas operações industriais, porque estamos no meio de uma transição energética e a Galp, apesar de tudo, está a trabalhar e é um dos líderes europeus, inclusivamente, nessa transição, e estamos neste momento, por exemplo, a montar uma das primeiras fábricas de hidrogénio verde a ser construída em Sines, na nossa refinaria. Isso, obviamente, é trazer tecnologia que não está super madura, porque é uma tecnologia nova, não existe mais nenhuma a nível europeu, e aquilo que nós, a forma de nós trabalharmos esses temas é sempre numa perspectiva de trabalharmos muito próximo com o negócio e com os nossos colegas que trabalham esse desenvolvimento, introduzir os princípios de cibersegurança e sempre numa perspectiva final de gestão de risco. Ou seja, e como eu disse, é um bocadinho um jargão, mas para nós a cibersegurança na verdade não é um risco, é um fator de risco que pode contribuir para paragens de operações, danos reputacionais, impactos financeiros, impactos regulatórios. E, portanto, aquilo que nós trabalhamos é sempre a criar uma percepção ao negócio do que é que a decisão que eles estão a tomar do ponto de vista de cibersegurança pode significar.
E quando nós temos quando deixamos de falar o tecniquez da cibersegurança e passamos a falar uma linguagem de negócio, temos imediatamente o buy-in, usando um termo em inglês, mas temos imediatamente deixamos de ser aqueles com que eles não querem almoçar para ser aqueles com que eles querem almoçar todos os dias, porque percebem o impacto que podem ter e a forma como os seus processos de negócio e, no fundo, os serviços que prestam aos nossos clientes podem beneficiar daquilo que nós estamos a dizer que eles têm que implementar e que custa X euros e que demora mais não sei quantas semanas em cima do calendário que eles tinham planeado. Mas no fim do dia percebem a vantagem. Lá está, ter o tal fator competitivo do risco, virar um bocadinho o discurso de sermos os profetas da desgraça e estarmos sempre a dizer o que é que pode correr mal, mas na verdade ajudar. Olha, tu implementas isto mais à frente vai-te ajudar a teres um serviço muito mais próximo do cliente, muito mais robusto e muito mais resiliente, digamos assim. Quero acreditar que pelo menos daqui a pouco na nossa hora de almoço possa almoçar com quem entender e não haja margem para essas diferenciações consoante o setor. Eu permito que deixem-me só olhar aqui para o meu telemóvel porque de facto nós também, enquanto jornalistas, estamos atentos à atualidade. E eu há poucos minutos recebi um mail da Direção Nacional da Polícia Judiciária que dá conta de que a PJ deteve mais de uma dezena de pessoas ligadas a um grupo organizado de crime por indícios da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais que permitiram ganhos ilícitos superiores a 1 milhão de euros. Isto resultado de uma investigação que começou este ano, que visa um grupo organizado transnacional que se dedica, desde logo, a falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais, são pelo menos estes alguns dos crimes que estão aqui em cima da mesa e que se cruzam precisamente com instituições bancárias, como a que o Carlos representa. Eu sei que em janeiro deste ano o Banco Central Europeu anunciou que ia fazer um teste de esforço centrado na ciberresiliência de mais de 100 instituições de crédito na Europa, no fundo um teste para perceber a capacidade de resposta a estas instituições. Com base nesta notícia que eu acabei de dar, nós percebemos que as vulnerabilidades ainda existem. Esse teste já aconteceu, já há conclusões, conseguimos perceber se a capacidade de resposta de instituições como o Santander e outras por cá e noutros países da Europa, as capacidades estão mais robustecidas, estão mais concertadas para fazer face desde logo a casos como este, que infelizmente ainda são notícia? Bem, em termos do teste, eu não posso falar sobre ele. As conclusões hão de ser publicadas a seu devido tempo, portanto, não vou elaborar sobre isso. Estaremos atentos a elas, então. Em termos dos grupos organizados, eu pessoalmente, mais uma vez, aqui enquanto rede de CSARTs, a Polícia Judiciária faz o seu papel e faz o seu papel bem. Tipicamente o problema está no Poder Judicial, que depois a Polícia Judiciária apanha-os, vão lá ao senhor magistrado e muitas vezes vão lá para casa passear, ou daqui a 3 ou 4 anos chamamos, ou o processo prescreveu, ou quer que seja. Portanto, tipicamente em Portugal, a minha crítica nunca iria para a Polícia Judiciária, que faz muito bem o seu papel, e temos ultimamente essas notícias. Tipicamente, eu gostava de ver uma estatística, e aí era um desafio que eu já fiz várias vezes ao CNCS, muito bem, existe uma estatística de quantas pessoas, e mesmo no RASI, quantas pessoas é que foram detidas pelas práticas de cibercrime, mas gostava de saber quantas é que efetivamente foram condenadas e a que tipo de penas. Porque não é só vamos organizar mega operações, vamos recolhê-los e daqui a 2 dias eles estão a passear com os ganhos do seu trabalho, vamos chamar-lhe assim, na rua. Portanto, eu gostava de ver efetivamente essa estatística e fica aqui o desafio para o CNCS. Sabemos que esse processo é muitas vezes complexo e provar que determinados grupos estão envolvidos nesses crimes é também complicado para as autoridades judiciárias. Sim, mas neste caso, mais uma vez, tipicamente as críticas são direcionadas ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, mas não me parece que sejam as pessoas que devam ser criticadas depois pelo resultado dessas campanhas. Mas fica pelo menos aqui a garantia de que instituições como o Santander estão certamente muito atentas para evitar que notícias como esta continuem a sair, não todos os dias, mas quase todas as semanas. Tipicamente, as entidades financeiras não gostam de estar nas notícias exatamente por esse motivo. É uma questão de confiança. O nosso trabalho, como o Luís disse muito bem, é minimizar o risco. E o risco não deve afetar a inovação. Obviamente, a inovação deve ser feita de uma forma segura que permita o negócio florescer. Se uma entidade que não tem um risco, ou o mínimo risco, uma entidade não produz.
E, obviamente, isso não tem. A cibersegurança deve ser vista exatamente como algo que acompanha o negócio para conseguir fazer com que a inovação exista, mas exista de uma forma segura, de forma a manter a confiança na sociedade. Portanto, subscrevo na íntegra o que o Luís indicou. Já percebemos, Júlio César, que também se aprende muito com os erros, com as falhas, com as vulnerabilidades dos outros, e nos últimos anos há um sem fim de casos mediáticos, de ciberataques a grandes empresas, grupos de média, até laboratórios, por exemplo, os laboratórios Germano de Sousa, ataques que mexeram muito com a dinâmica destas empresas. O que é que aprendemos com a resposta dada a estes casos que foram mais mediáticos e por isso também tiveram uma maior atenção na resposta e no rescaldo da resposta a estes ataques? Aprendemos lições importantes para ajudar outras organizações que, como já percebemos, não estão imunes a estas ameaças? Aprendemos livros inteiros de lições, tantas que seria muito difícil enumerá-las sem me esquecer de alguma, seguramente. Desde logo, uma das que aprendemos muito facilmente ao fim de algum tempo a fazer resposta a incidentes, e até uma frase que já está a tornar um chavão, costumo dizê-la tanta vez, é que a cibersegurança é a ciência social que emprega mais engenheiros. E isto porque o pendor, portanto, o fator de risco mais essencial da cibersegurança são as pessoas. Eu diria que se todo o trabalho de proteção ciber feito nas entidades fosse feito só por máquinas e toda a resposta e todo o trabalho fosse feito por máquinas, não tínhamos incidentes, porque era impossível. Mas se fossem só as máquinas a fazer cibersegurança e definir os perímetros e as regras e as políticas, as pessoas não iam conseguir trabalhar com os seus sistemas. Portanto, é aqui um balanço e essa é a primeira grande lição, o ponto fraco são quase sempre as pessoas. Depois temos efetivamente a questão das vulnerabilidades no sentido mais lato, que são falhas que existem dentro de sistemas ou de software, por assim dizer, vamos tentar simplificar, que permitem a sua exploração ou permitem a sua potencial exploração. E a detecção dessas vulnerabilidades de uma maneira atempada permite evitar que eles sejam explorados. Portanto, e muitas dos ataques e dos incidentes que tivemos durante os últimos anos, esse que referiu e muitos outros, alguns de enormíssima dimensão e custos, ficaram-se a dever a falhas dos equipamentos ou do software. Por fim, temos a exploração de coisas tão simples como credenciais postas de utilizadores que estão demasiado expostos ou que têm comportamentos de risco, mais uma vez voltamos às pessoas, através de infostealers ou através de outra tipologia de malware que permite extrair essas credenciais, ou do próprio phishing, que afeta globalmente toda a tipologia de setores. Mais uma vez, repito, os cibercriminosos não têm preferência de setores, não gostam mais da banca do que gostam do setor da saúde, gostam de todos desde que dê lucro. E eu diria que, sucintamente, seriam estas três as grandes lições que tiramos da resposta a incidentes que fazemos diariamente ou já há muitos anos. Eu sei que a missão é difícil, mas o nosso tempo está mesmo quase a chegar ao fim e por isso eu peço-lhe, Luís Moraes, uma resposta telegráfica, num minuto. Temos por aqui representantes de várias empresas, organizações que certamente não fazem parte das redes de colaboração onde as vossas empresas estão integrados. Gostava que nos explicasse, em menos de um minuto, porque é que é realmente importante estar integrado nestas redes e qual é a diferença que pode fazer no vosso trabalho. Sim, então, muito telegraficamente, nós, para além da Rede Nacional de C-Search, participamos também muito proativamente num outro componente que o CNCS tem trabalhado, que são os ISACs, portanto, os Centros de Partilha de Informação Sectoriais. Nós temos uma partilha muito ativa, por exemplo, com o setor da energia, onde, apesar de sermos concorrentes, como a Galp e uma EDP e uma REN, na verdade, nós partilhamos muito proativamente a informação entre nós, porque tem um contexto muito mais relevante, que é o contexto do nosso setor, porque existem ameaças que são específicas ao nosso setor. Em termos da partilha da informação, o que eu diria é que, como dizem os ingleses, às vezes less is more. O que interessa é encontrarmos informação que é relevante, em que nós confiamos
Isso passa muito por estabelecer parcerias, informação curada, não sei se isto se diz em português, curated, portanto, que foi validada por alguém que investigou um incidente. E isso tem sido a chave para sermos muito mais proativos na detecção de ameaças muito relevantes, e aqui no trabalho que temos feito nestes fóruns que falámos, na Rede Nacional de Research, o trabalho direto com o CNCS, nos ISACs, em redes internacionais que também se focam nesse sentido, de sermos capazes de antecipar a ameaça e, lá está, como diz o Júlio, encontrar antes de termos a intrusão e depois ter um trabalho mais difícil para limpar. Temos menos de 1 minuto para o fim da nossa conversa, já não tenho tempo para fazer mais questões, por isso não quero ainda assim deixar de dar a oportunidade para notas finais, 20 segundos a cada um. Começo por ti, Carlos Vaz Pires, o que é que quer destacar no final desta conversa? Como vou acabar exatamente como comecei. Os adversários estão unidos para tentar prejudicar organizações, para tentar prejudicar a sociedade em prol de financeiro ou noutro prol, como vimos agora recentemente na Espanha, quando o Zelensky foi lá, que houve umas áreas de comunicações de Espanha que tiveram um blackout. Portanto, quem está a defender, obviamente, tem que se unir também, e a partilha de informação é essencial para garantir que, se alguém tenta pegar fogo à casa do vizinho, nós conseguimos proteger a nossa casa pelo menos daquele método. E aqui a partilha de informação é fundamental. Como o Luís disse muito bem, partilha de informação e não de dados, less is more. Queremos informação que efetivamente seja atuável e não simplesmente um material de informação. E aqui o papel do CertPT também é fundamental, e passando já a palavra ali ao Júlio, porque o CertPT, no final do dia, é o grande maestro quando, em caso de incidente que afeta um setor ou vários setores, o CertPT é o maestro que depois está a coordenar. É o Júlio César quem vai fechar este debate. Júlio, mesmo só 20 segundos. Eu sei que é difícil, só preciso de 5. Não posso, só para dizer mesmo, e é o lema deste CIDEIS, é preciso mesmo mais prevenção. Apenas. Fossem todos os convidados assim, Júlio, a cumprir os tempos, e nós, moderadores, estávamos muito mais descansados. Meus senhores, muito obrigado. Carlos Vaz Pires, Luís Moraes, Júlio César. Assim fechamos esta primeira parte de trabalho no dia aqui no grande auditório. Estamos de volta às 11h45. Até lá.